Olá, tudo bem, alunos? Vamos falar hoje um pouquinho sobre evolução. Vamos primeiro lembrar, não é, as teorias, né, referentes aos seres vivos, ao surgimento dos seres vivos. Nós temos teorias, não é, embasadas em religião, que é o criacionismo, tá? Que a ciência não discute. Temos teorias que têm como base a ideia do surgimento a partir de seres inanimados. Então, o ser vivo surgindo a partir de um ser que não tem vida é a abiogênese, não é? Aquela teoria que confronta a abiogênese, tá? Porque a abiogênese ela perdurou durante muito tempo. A sociedade ela aceitava, não é, aquelas condições de pensamento imposto, não é? São as ideias do fixismo, aonde realmente não poderia haver nenhum tipo de mudança em relação a esse pensamento, principalmente pelas doutrinas que eram exercidas pela igreja, pelo clero. Tudo questão histórica, não é, pessoal? Contra essas ideias veio a biogênese. Na biogênese nós temos experimentos, não é, que conferem a condição dos seres vivos terem surgido a partir de seres com vida, tá? Desculpa o barulho, é o vizinho fazendo obra. Então, Redi, ele faz um experimento através de vasilhames com carne apodrecida, o primeiro fechado, o outro aberto, só vai surgir micro-organismos naquele que estiver aberto. Hoje nós sabemos por causa de quê, não é? Nós temos consciência que os insetos, não é? Eles proliferam, então eles podem colocar seus ovos e tudo mais. E além disso, nós temos aí também aquela questão referente à experimentação de Louis Pasteur. Então, ele faz a sopa nutritiva, coloca naqueles recipientes de vidro, mas adiciona aí o bico de cisne nessa composição, fazendo com que as bactérias não entrem, não cheguem até essa sopa nutritiva, evitando aí a proliferação de seres vivos. Então, todas essas teorias, elas são embasadas através de experimentos, não é? E esses vão dando aí a elas a condição de serem ou não aceitas, tá bom? Por isso que a biogênese, ela foi discordada depois de um certo tempo, porque não se tinha como acreditar na condição de... foi até feito o experimento, colocaram um pedaço de pano apodrecido num canto de uma parede, depois de várias semanas foram visualizar lá o pano e estava cheio de ratos, moscas e tudo mais. Lógico, não é? Nós sabemos por quê, atraiu os insetos e os outros animais, tá? Então, essas são algumas das principais, das primeiras. Só que, com o passar do tempo, nós temos aí outras teorias e principalmente evidências, tá? Além da questão aí do ser não vivo, do ser vivo, das experimentações, nós temos a panspermia, que é a partir de uma grande explosão no universo, não é? Meteoros, meteoritos, né, foram lançados até o planeta Terra, trazendo aí seres de outros planetas, tá? Nós temos a evolução química, que é aceita pela ciência, não é muito discutida, que é a questão dos coacervados no fundo dos oceanos primitivos, tá? Então foi feita aí uma condição muito próxima, né, para poder ver qual realmente como que acontece a união dessas moléculas formando aí os coacervados, tá? Nós temos a hipótese da evolução dos seres vivos a partir de várias situações, tá? Porque ciência assim, ela precisa ser testada, evidenciada, experimentada, tá? Então nós temos a hipótese heterotrófica, né, que é a partir da fermentação nós temos aí os primeiros seres vivos, até você já sabe, por conta da questão da evolução química, tá? Ou Parin ou Dani. Hipótese autotrófica, que é a condição dos primeiros seres serem autotróficos, principalmente aqueles que faziam quimiossíntese, não é? Que retiram aí de matéria inorgânica toda a energia necessária, tá? A questão da teoria endossimbiótica,
Já essa questão é falando dos eucariontes. Na teoria endossimbiótica e endomutualística se refere às mitocôndrias e cloroplastos serem organelas com condições diferenciadas, principalmente porque elas possuem, não núcleo, possuem ribossomos próprios e se assemelham muito com o DNA de bactérias antigas, bactérias primitivas, tá? Origem evolucionista, tá? Na origem evolucionista se refere ao abandono do fixismo para o transformismo. Então, naquele momento que se tem o pensamento somente voltado para o fixismo, que é o criador, né? A criação através de um ser maior, esse pensamento rompe barreiras e começa aí agora a origem do pensamento transformismo, que é a condição da evolução das espécies, tá? Nós temos registro de fósseis, nós temos anatomia comparada, embriologia comparada, então são semelhanças entre os seres que podem trazer um possível pensamento da evolução dos seres vivos terem vindo a partir de um único ser. Então, semelhança de ossos, não é? Em várias espécies, semelhanças de órgãos em várias espécies, ou então órgãos que não tem mais uma funcionalidade. Eles estão ali presentes, mas não tem uma funcionalidade, não é? Será que eles realmente, o organismo atual passou por alguma transformação, alguma mutação e veio a abandonar o funcionamento desses órgãos? Então são muitas as teorias. Aí nós temos por final, nesse capítulo de vocês, que é o capítulo 13, biologia molecular, a condição da semelhança de DNA, semelhança de RNA, de proteínas, né? Como que se configura essas estruturas nos seres e as semelhanças que existem em cada um, tá? Então, essas são as ideias possíveis para a evolução, tá? Sendo que, vou até juntar os capítulos, destacam-se, tá? Destacam-se hoje em dia 3 pensamentos. Nós não abandonamos os pensamentos, mais antigos, né, em relação a Darwin. Primeiro, Lamarck, tá? Lamarck. Depois Darwin e agora neo-darwiniano, pensamento neo-darwiniano, com a introdução aí de novas questões de genética, tá? O lamarquismo, capítulo 14. Teorias de Lamarck eram transformistas, ou seja, partiam do princípio de que os seres podiam modificar-se ao longo do tempo, tá? Então, Lamarck, ele trouxe pra gente 2 situações pra gente pensar bastante, tá? A lei do uso e desuso, aquela condição dos órgãos atrofiados, não é? Exemplo, peixes que vivem em fundo de cavernas, não é? Em zonas onde a luz penetra com maior dificuldade no oceano. Esses peixes possuem uma atrofiação na visão, né? Muitos são cegos. Simplesmente, diz Lamarck, se não utiliza, né, o órgão, ele vai atrofiar, ele vai cair em desuso, tá? Então essa é uma condição de evolução. A outra condição que Lamarck traz é a herança de caracteres adquiridos. Tá? Esses caracteres adquiridos são transformações, tá? Que algumas espécies podem ter e passar essa característica, tá? Através de seu DNA para seus outros descendentes. Vamos a um exemplo. As tribos aborígenes, onde as mulheres colocam as argolas, não é? É uma questão cultural. Nesse exemplo de caracteres adquiridos, nós discutimos essa questão podendo levar a esse pensamento. Então, a criança, né, com o passar do tempo, né, dos descendentes, as mulheres têm a tendência de ter o alongamento, não tão grande, mas já ter um maior alongamento, não é, desse músculo do pescoço, tá? De toda a estrutura do pescoço. Então, nós podemos pensar em caracteres adquiridos, sendo que Lamarck não consegue evidenciar, não consegue colocar à prova todas as suas leis,
Por isso que ele cai assim em contradição, tá? Já Darwin é um naturalista, não é? É muito importante o seu pensamento, porque ele faz um conjunto de ideias. Darwin é convidado a fazer uma viagem pelo mundo, não é? Através aí do Beagle, navio que fez uma grande expedição, e ele cataloga, ele escreve e ele registra todas as formas de vida possível em cada local que ele passa, não é? Até no Brasil, Darwin fez várias expedições no Brasil, em vários locais aí do nosso litoral, tá? Sendo que o pensamento de Darwin em relação à condição da evolução das espécies segue um princípio, tá? As espécies, elas precisam se adaptar. Elas se adaptam e com isso elas vão ter a condição necessária para a sobrevivência. Aqueles que não conseguem essa adaptação, eles tendem a não existir mais, não é? É uma questão de sobrevivência. Essa é o fundamento da seleção natural. Com o exemplo aí das girafas, né, de pescoço curto e pescoço longo, diferente de Lamarck, Lamarck dizia aí na questão da lei do uso e desuso, já Darwin, ele menciona que as girafas existiam as duas formas, tá? Girafas com pescoço curto e girafas com pescoços mais longos. Aquelas de pescoço curto, depois que o alimento, não é, ficasse reduzido, ela não teria mais como sobreviver, ela não poderia mais se adaptar àquela condição de vida. Já as de pescoço mais longo, elas faziam aí a forma da nutrição adequada, porque as árvores também eram mais longas, então elas poderiam sobreviver, tá? Então essa é a condição de pensamento de seleção natural. Outra situação que ele traz é o exemplo das mariposas. Numa determinada área, com uma concentração de poluição muito baixa, não é? Existiam duas espécies de mariposas, as claras e as escuras. Com a introdução de uma indústria, com a poluição, então decorrente a qualquer situação, essa área veio a ficar com poluentes com uma concentração muito grande de poluentes, levando aí as árvores a ter agora toda a sua superfície mais escuras, não é? A formação aí de links, de cores mais escuras no tronco das árvores. Qual é a tendência de sobrevivência? As mariposas brancas ou as escuras? As brancas, elas sofreriam uma adaptação, não é? Para sobrevivência. Elas iriam se adaptar, iam passar por mutações que levariam a cor, não é, característica ficar mais escura. Então, ele traz realmente esse pensamento. São muitas as questões que envolvem a seleção natural, tá? Agora, Darwin não trouxe essas ideias rapidamente. Ele, durante muito tempo, fez muitos estudos, mas não tinha lançado ainda o seu livro, não tinha lançado suas ideias para o mundo. Só fez isso a partir do conhecimento de outros evolucionistas, tá? A partir de alianças que ele fez com outros evolucionistas que levaram realmente a ele ter a coragem e a determinação de lançar o seu livro, tá? Que é a Seleção das Espécies, tá bom? Neodarwinismo, que é a teoria sintética da evolução. Entre décadas de 1930 e 1940, os conhecimentos sobre genética ligaram-se aos conhecimentos de Darwin. Tá? Então, antigamente nós não tínhamos o conhecimento da genética, Darwin não tinha aliado, não é, as condições da genética, de genes, nem de transposição de genes ao seu pensamento. Só que o neodarwinismo já traz essa condição, então associa a genética com a seleção natural, com a questão da adaptação das espécies. Tá? Então são muitas as questões que vão fazer a gente pensar, vão fazer a gente discutir e principalmente resolver nossos exercícios, ok?